Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, gente? Desculpa meu atraso, hoje corri por aqui. Jonathan, meu querido, corações pra você. Dei uma atrasada, mas dá tempo da gente conversar sobre o assunto de hoje, que é super importante. Eu estava estudando um artigo para colocar numa aula de reabilitação geriátrica, né? E achei ele muito relevante. É um artigo de 2022 que fala sobre a avaliação e os pontos importantes que precisam ser levados em consideração num primeiro momento para a parte do que você avalia e o que realmente impacta a nossa área da reabilitação. Então, depois eu posso mandar para vocês esse artigo na íntegra, e ele fala basicamente que a gente tem 3 fatores que são fatores de risco que já são identificados em humanos, porém ainda não tem grandes estudos na veterinária especificamente com isso, mas são 3 pontos importantes que precisam ser abordados, né? A questão do sedentarismo, então esses animais que ficam muito tempo sem atividade física, sem passeios constantes. Também tem a questão dos animais que têm algum grau de obesidade, e também eles denominam a sarcopenia, que é a perda de massa muscular em pacientes idosos, né? Então esses 3 fatores são fatores de risco que aumentam a morbidade e a mortalidade desses pacientes geriátricos. Então, na reabilitação física, nós temos a possibilidade de implantar atividades físicas programadas que sejam seguras para esses animais e possam combater todas elas, né? Tanto a obesidade, quanto o sedentarismo, quanto a sarcopenia. Então, fazendo uma atividade física programada e pensada para esse animal, e não simplesmente deixá-lo à vontade, andar sem uma programação. Se a gente fosse pensar nisso, gente, pacientes que têm síndrome cognitiva do cão idoso e andam pela casa o dia inteiro, estariam super bem, né? Não teriam perda de massa muscular, não teriam obesidade. Então, a ideia é fazer um programa de tratamento para esses cães idosos. E quando a gente pensa nisso, nesse trabalho ele não aborda exatamente quais exercícios, mas quando a gente analisa a possibilidade do que fazer para esses pacientes, seria um trabalho mais de fortalecimento. Claro que hoje em dia a gente já sabe que associar o treino aeróbico com anaeróbico, né, o fortalecimento com atividades mais de condicionamento são extremamente importantes. Então não adianta só pensar em fortalecer, mas também fazer atividades que eu condiciono o animal, principalmente na função cardiorrespiratória, e trabalho consequentemente essa musculatura, esse sistema musculoesquelético. Então quando eu penso nisso, eu tenho que lembrar que existem, a maioria dos cães idosos, eles acabam tendo déficits proprioceptivos importantes, tem uma alteração da questão do equilíbrio, então alguns animais podem apresentar algum grau de incoordenação, déficits proprioceptivos, e não serem exatamente um paciente neurológico grave, mas que aquilo atrapalhe a mobilidade dele. Então é outra questão muito abordada nesse trabalho. Quando eles falam sobre a avaliação desses pacientes idosos, como a gente avalia, eles mostram alguns scores, alguns testes que avaliam a força, avaliam a mobilidade e avaliam o vigor, o quanto que esse animal realmente está disposto, né? E isso tudo é muito importante para a gente programar como abordar esse animal na reabilitação e continuar fazendo uma avaliação constante e vendo como ele vai se comportar, não somente durante as sessões, mas ao longo do tempo em casa, e essas sessões serem muito positivas, terem um impacto positivo para esses animais. Então, quando a gente pensa em pacientes idosos, claro que cada um tem uma forma de avaliar, mas tem essa possibilidade
de fazer alguns scores de avaliação que consiga ter um número, né, uma forma não só qualitativa, mas também quantitativa para você avaliar esse animal. Então, principalmente, eles falam sobre alguns testes para ver o quão rápido que esse animal se levanta. Então, como é a transferência dele de deitado para sentado, de sentado para em pé, de deitado para em pé. Então, isso tudo é importante na avaliação, e acho importante da gente discutir um pouco sobre o plano de tratamento quando a gente trabalha com animal idoso, tá? A Karina falou: boa tarde, Marcela, tem um paciente que tem uma certa idade, porém é bem agitado e está acima do peso, e foi diagnosticado com tendinose incipiente do tendão do músculo supraespinhoso. Deveria suspender a cinésio? Eu não acho, Karina, que suspender. Eu não sei o que você tem feito de cinésio com ele, porque também suspender 100% não acho que seja interessante, tá? Essa tendinose, a gente tem que lembrar que lesões em tendões são lesões duradouras. Elas demoram às vezes 6 meses a 1 ano para se reabilitar, sabe? Então eu não acho que só parar com o exercício e só fazer analgesia, entrar só com laser, com TENS, que isso vá realmente ser a solução. Como é algo que tem essa tendinose, né? Normalmente tem um espessamento desse tendão, e esse animal ele tá com muita claudicação agora, atualmente, porque pode ser que isso fique de forma crônica e você tenha que ficar sempre monitorando, tratando a parte de dor e inflamação e trabalhando o fortalecimento desse animal, principalmente global, né? Não somente dos membros torácicos, mas de um quadro geral. Mas não acho que você deva suspender, não. Eu acho que precisa trabalhar o fortalecimento sempre que seja em seguida de uma analgesia, que seja em seguida de uma ação anti-inflamatória, tá? Mas depois você me põe aqui o que você tem feito com ele. Chegou pra mim agora, porém diagnosticada há mais de 1 ano. Então, imagina, ele já tá com esse diagnóstico há mais de 1 ano. Super crônico. Então, não foi feito nada. Esse animal tá andando. Então, eu acho que qualquer intervenção que você venha fazer, que seja laser, campo magnético, eletro vai ajudar só para dor momentânea, né? Ela não vai tratar a dor a longo prazo. Por isso que precisa associar outros recursos. Mas pelo menos com isso, ou ultrassom, dependendo se é um animal maior e dá para você fazer na região escapular. A crioterapia não acho que seja tão interessante. Talvez seja interessante a crio após o exercício. Então você pode pedir para, por exemplo, você começa com laser, começa com, enfim, não sei exatamente o que você tem em mãos, daí ótimo, que é um pitbull. E daí você, depois disso, depois dos aparelhos, você faz o exercício. Eu usaria exercícios muito de sustentação, em step, eu sei que ele é agitado, mas em disco. E daí, aos poucos, depois do exercício, você faz a crioterapia de 15 a 20 minutos nessa região. Para evitar que esse estímulo com a atividade física gere mais inflamação. Então, é como se você estivesse barrando ali, controlando essa microinflamação que pode ser gerada pelo exercício, tá? Então, a ideia basicamente é essa. E claro que, Karina, você precisa ter ideia e conversar com o tutor que, já que ele é um animal agitado, não necessariamente na físio ele vai se machucar. Pode ser que ele abuse de alguma coisa e chegue pra você e ele fala: mas piorou, será que por conta da sua intervenção ou porque não tiveram um controle desse animal, que normalmente é essa falta de controle. Então, eu acho importante conversar bastante com o tutor sobre isso, tá? E é muito comum, gente, que a Karina falou de uma tendinose de supraespinhoso, que não é uma lesão tão frequente, mas a gente tem... Imagina, estamos aqui para discutir isso, ótimo. A ideia, né, que mais a gente tem hoje em dia é osteoartrite e problemas de coluna, que daí a gente vai caracterizar como uma Hansen tipo 2, que são as protrusões discais, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de lesão
A gente tem, depois daquele, eu falei na última live, né, quem não estava, tá gravado sobre andar medular, andar desconexo e como isso tudo impacta na reabilitação dos animais. E a gente estava comentando naquele dia sobre as nomenclaturas novas que agora tem com o consorte acabou lançando uma série de papers que foi publicado num journal, se eu não me engano, em 2022, e nesse journal eles falam sobre a nova classificação. E por mais que eles mantenham o termo Hansen tipo 2, né, da protrusão discal, é importante a gente lembrar que hoje em dia a gente não fala mais que a Hansen tipo 1 é uma metaplasia condroide e a Hansen tipo 2 é uma metaplasia fibroide. Hoje a gente sabe que tudo é metaplasia condroide. Então você tem uma alteração da composição desse núcleo pulposo e você tem, na verdade, na Hansen tipo 2, uma protrusão discal. Então tem um abaulamento desse disco que lesiona ali a medula. E é importante a gente lembrar também que foi discutido até na BNV e avaliar realmente quais os benefícios de pensar em indicar uma cirurgia para esses animais. Esses animais, eles, normalmente pacientes adultos a idosos têm tendência a ter protrusões. Não é porque é idoso sempre vai ter protrusão, não. Mas a tendência maior é que eles tenham protrusões. E eles normalmente são bem responsivos ao corticoide, porque essa protrusão faz um edema vasogênico. Então é um tipo de lesão que normalmente melhora um pouco, só que o que aparece pra gente? Aquele animal que foi medicado e vem pra gente um animal idoso com déficit proprioceptivo. Por quê? Porque diminuiu a dor, o edema vasogênico diminuiu, mas existe uma compressão medular ali que implica em déficits proprioceptivos. Então isso pra mim, quando a gente pega essa área, né, esse tipo de paciente, o trabalho proprioceptivo, né, por conta desse déficit da ataxia proprioceptiva, é importante a gente trabalhar os discos, as sustentações, a coordenação com obstáculos, como esse animal vai ultrapassar os obstáculos. Então não adianta também, eu não consigo prometer para o tutor que isso vai retornar 100%, mas pode ser que tenha diminuído o edema vasogênico, mas tenha essa sequela dessa compressão por conta dessa protrusão. A Karina escreveu aqui: sou estudante de VET, faço estágio na área de físio. Sou apaixonada por tudo que envolve reabilitação. Estou amando a sua live. Karina, que bom, fico muito feliz. Só temos Karina hoje conversando por aqui. Então, gente, falando um pouco mais da protrusão. Então, esses animais que vêm com protrusão discal, com déficits proprioceptivos, a gente acaba trabalhando. Se for para trabalhar dor, a gente pode usar o laser associado à TENS, ou eu posso também usar o laser associado ao campo magnético, dependendo do que eu planejo para esse paciente. E logo em seguida, eu sempre faço os exercícios. Então, os exercícios vão ser importantes porque eu não tenho como melhorar a propriocepção sem um trabalho programado dessa atividade física. E daí entram os discos, entram as sustentações. Para trabalhar, isso eu falei, né, da propriocepção. Para trabalhar a sarcopenia, que pode ser tanto do paciente ser idoso, mas também por conta dessa atrofia muscular que pode acontecer, né? Não chega a ser uma atrofia, mas uma hipotrofia por conta dessas lesões de protrusão, a gente também precisa programar exercícios de fortalecimento, né? Não somente exercícios proprioceptivos, mas pensar numa esteira aquática, em exercícios de senta e levanta, exercícios que trabalhem a mobilidade. Então, um animal idoso é a mesma coisa que a gente pensa, um paciente idoso, quando ele está acamado e ele precisa voltar a sentar sozinho, voltar a se erguer sozinho, né, uma pessoa. É isso que a gente tem que iniciar com o paciente nosso. Se ele está muito debilitado, ele tem que aprender a sentar, aprender a mudar de decúbito, aprender a se levantar. Então parecem algumas coisas, fala, nossa, mas eu vou fazer exercício só fazendo esse tipo de mobilidade? No início sim, porque se o animal está acamado, é importante ter essa evolução
Não que uma exclua a outra, a gente falou isso também na live passada. Não existe uma pirâmide, né, de hierarquia, primeiro eu preciso ficar sentado, para depois ficar em pé, para depois andar. Não existe isso. Neurologicamente falando, eu posso estimular tudo, mas é importante que o animal tenha essa habilidade de ter essa mobilidade, né, de conseguir se estruturar e se colocar tanto em pé, né, em estação, quanto sentado, quanto deitado. E a partir disso eu também acabo fortalecendo essa musculatura, não somente de membros, né, mas também o core como um todo, tanto coluna quanto abdômen. Então, num paciente acamado, num paciente que tem essas protrusões discais, ou também num paciente que tem osteoartrite. Então, falando um pouquinho sobre a osteoartrite, é uma doença que a gente considera crônico-degenerativa. Hoje não tem essa questão de, eu falo osteoartrite porque é mais uma questão inflamatória, ou eu falo osteoartrose por conta de ter um componente maior degenerativo. A gente já sabe que tudo é inflamatório e degenerativo. Então não adianta eu fragmentar, falar osteoartrite é para inflamação, porque o sufixo it é inflamação, e osteoartrose, o sufixo ose, isso não existe mais. O osteoartrite vem do termo osteoarthritis, que é um termo em inglês, e a gente acaba utilizando no meio acadêmico muito mais osteoartrite do que osteoartrose. Eu vejo ainda algumas pessoas usando o termo osteoartrose, mas eu acabei fazendo o meu mestrado dentro da fisioterapia humana e o termo mais utilizado na fisioterapia humana é osteoartrite. Então, é importante a gente ter esse conceito para saber que, por mais que eu lute contra isso, né, que eu use laser, que eu use campo magnético, que eu trabalhe com exercícios físicos, que a gente já falou aqui sobre a importância de exercícios físicos ativos em pacientes com dor crônica, e uma das causas principais de dor crônica é a osteoartrite. Mesmo com tudo isso, existe uma degeneração que vai ocorrer a longo prazo. Então eu posso reduzir a inflamação para evitar a progressão rápida dessa doença, dessa degeneração, porém ela vai acontecer invariavelmente. Então eu preciso programar esse tutor para isso, porque se já é um paciente idoso, muitas vezes eu não consigo dar alta, porque é um paciente que vem com 15 anos e daí ele já tem uma articulação super degenerada, e daí a gente faz o quê, né? Então é importante ter essa ideia. Eu vou dar um exemplo que ontem veio uma paciente minha para cá para fazer implante de ouro, porque a tutora, ela na verdade é uma golden de 14 anos, vai fazer 15 anos, tem uma osteoartrite severíssima em quadril. Depois eu posso até colocar as imagens dela aqui para vocês verem, vou colocar nos stories. E daí depois ela também, a gente viu uma osteoartrite importante no cotovelo. Então a gente optou por fazer o implante de ouro porque a tutora não quis fazer. Na época eu falei sobre denervação, quando ela começou a tratar com a acupuntura, e também sobre a ruptura de ligamento, que ela também tem. Então também tem uma alteração em joelho. Então todas essas questões impactam na vida dela. E com isso, com essa decisão de fazer o implante de ouro, é como se eu estivesse deixando agulhas lá permanentemente. Então, não é que eu deixo, eu coloco os fragmentos de ouro em pontos de acupuntura específicos. A partir disso, eu consigo reduzir a dor dela a longo prazo e fazer com que, ao invés de eu ficar fazendo acupuntura e alívio de dor, ela tenha um maior alívio de dor de forma mais prolongada, né? Já que esse implante de ouro tá lá funcionando o tempo inteiro. E ela vem para reabilitação, para focar principalmente em exercícios. Não é que a gente não vai fazer o laser, não é que a gente não vai fazer o campo magnético, porque o ouro não impacta em nada disso, não vai atrapalhar esse tratamento. Mas eu posso até fazer, só que é como se ela já estivesse sendo tratada por acupuntura, e eu posso incentivar mais o exercício físico. Então, o exercício é imprescindível em pacientes com dor crônica, tá? Tanto de coluna, tanto de joelho, quadril, então articular ou coluna, o fortalecimento, o exercício físico, ele é importantíssimo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu nem parei para falar disso, que eu estava emendada falando do artigo e das minhas considerações quanto a essas lesões, mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os pacientes geriatras
e a reabilitação deles, ou o diagnóstico, enfim, tudo que norteia esse tema, podem mandar aqui na caixinha, que daí eu já respondo sobre isso. Não sei se alguém tem algum paciente para compartilhar, alguma questão que seja importante, mas eu vou contar para vocês. Quando vem um paciente aqui na Reabilita que tenha uma osteoartrite grave, normalmente eu foco no tratamento principalmente com laser. Muitas vezes a gente faz ozônio periarticular, daí a gente vê a possibilidade, se tem uma dor muito aguda momentaneamente, a gente faz eletro com TENS, caso necessário, e daí a gente começa a tratar com exercícios. Os exercícios começam de forma muito sutil, né? Com sustentações em step, para daí a gente fazer, por exemplo, se é um animal que aceita a esteira aquática, a gente opta pela esteira aquática por conta da redução do sobrepeso. Então não é que a esteira seja fundamental, mas ela auxilia muito. Então eu consigo colocar o animal dentro da água, reduzir essa sobrecarga nas articulações, realizar um exercício mais seguro. E também, gente, eu tenho que lembrar que a esteira aquática não somente auxilia a questão do peso, mas também quando eu tenho um animal idoso com déficits proprioceptivos, certa incoordenação, que ele perde às vezes a força e acaba caindo, né? Ele tem o que a gente chama de tempo de endireitamento postural reduzido, ou seja, um idoso, quando ele vai cair, um animal idoso, quando ele vai tropeçar, ele não consegue se endireitar como um animal jovem e corrigir a passada. Ele simplesmente cai. E isso é muito comum, a gente escutar que os nossos pacientes idosos, ele tem caído muito em casa. Então ele perde esse tempo de ajuste corporal. Então é interessante que na água, como ele vai ter esse tempo aumentado, porque pela flutuação o animal consegue automaticamente voltar à sua passada e ele acaba não caindo e não tendo nenhum tipo de lesão por conta das quedas. Então isso também é bem interessante, utilizar a esteira aquática, tá? Mas no geral a osteoartrite ela é tratada assim, com técnicas, com recursos eletrofísicos associado a exercícios físicos ativos ou que sejam ativos assistidos, para ter esse trabalho de fortalecimento e trabalho também, se o animal também tiver alguma lesão em coluna, para poder trabalhar a propriocepção. Animal com andar em círculo, também gosto da hidroesteira, ajuda bem. É porque daí você consegue focar, né? Colocar aquele animal como se estivesse num túnel e ele vai seguindo aquele padrão, né? Mas o importante é a gente saber também qual é a origem disso, né? Essa síndrome vestibular, tem uma síndrome vestibular do cão idoso, será que foi algum AVC ou se tem alguma massa? Então a gente tem que lembrar que síndrome vestibular ela não é diagnóstico, tá? Ela é um apanhado, um conjunto de sinais clínicos que dá essa síndrome. Então, mas qual é a causa disso? Qual é a causa, se é um AVC, se é realmente um tumor, se é uma infecção, uma otite. Então isso a gente precisa definir para realmente fazer um tratamento específico. Mas concordo que a esteira, realmente tudo que for focado, reto, ajuda nesses pacientes. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer ou algum comentário. Eu tenho 2 artigos interessantes que eu posso compartilhar com vocês, que é um sobre reabilitação, as avaliações da reabilitação, que é esse que eu falei, e um sobre problemas neurológicos em animais geriatras, que também é bem interessante. Ele faz um apanhado falando, claro, só de neuro, mas sobre problemas de coluna e também sobre massas, né? A Milena perguntou quantas repetições e qual frequência ideal. O número de repetições, Milena, varia muito de animal para animal. Se é um animal que já é ativo, se é um animal que os tutores caminham com ele, que ele já faz atividade, então é muito mais tranquilo eu instituir uma quantidade, um número de repetições maior.
Então isso você precisa entender a dinâmica do seu paciente. Mas a frequência, pelo menos 2 vezes na semana. No mundo perfeito, 3 vezes, né? Daí você pede para o tutor fazer algumas atividades em casa, daí eu acho interessante. Pelo menos as caminhadas diárias precisam ser feitas, tá? Aqui em Santos é muito comum, eu não sei se na cidade de vocês, que o tutor, a maioria das pessoas mora em prédio, né? Diferente do interior, mas a maioria mora em prédio. E daí muitos não querem, às vezes quando tem Shih Tzu, Lhasa, Maltês, não querem sujar o cachorro na calçada. Isso é, enfim, uma questão que é importante para as pessoas. Mas eu acho um absurdo e falo da importância da caminhada. Mas ele não gosta, porque ele não foi acostumado desde pequeno. Então o importante é ele caminhar num piso que seja rústico, que ele não vá deslizar, que ele consiga focar naquela atividade, naquele exercício. Mais alguma pergunta, gente? Bom, eu estava falando dos artigos, então tem esses 2 artigos sobre reabilitação neurológica, sobre doenças neurológicas em cães idosos e sobre reabilitação neurológica na parte da avaliação e todos esses fatores de morbidade que aumentam o risco de morbidade e mortalidade nesses animais. Eles falam especificamente de cães, tá? Não falam de felinos. Mas eu acho importante vocês terem isso em mente, porque é o grande, acho que além das TPLOs, com as rupturas de ligamento, e além das hérnias de disco, né, de extrusão discal, que daí vem realmente pós-operatório, esses animais, os geriatras, eles fazem uma boa parte, um grande número da nossa rotina na reabilitação. E por isso que é tão importante a gente ter esse acompanhamento. Eu não vou nem entrar aqui no mérito sobre os cuidados como medicina paliativista, porque não está na minha área. Eu acompanho muito o trabalho do pessoal do Amarelo, e a Fernanda trabalha, que faz a parte de fisiatria lá, faz essa parte de reabilitação associada com medicina paliativista, que eu acho incrível e vale super a pena quem não conhece, para conhecer o trabalho das meninas, porque essa questão de dar um suporte e conduzir o animal por todo esse resto de vida dele, né, independente se ele chega com 10, com 11, com 12 anos para vocês, a gente precisa entender esse contexto, porque muitas vezes o tutor ele já está cansado, ou o tutor ele não tem como fazer alguma atividade específica com o animal, ele não tem tempo para isso. Então entender todo esse contexto que se insere esse animal é de extrema importância. Isso é muito comum, que como eu fiz o mestrado na Unifesp, e tem a questão do SUS, é muito importante. No SUS, essa interdisciplinaridade, né, essa conversa multi e interdisciplinar, ela é muito importante na avaliação de um paciente. Então eles veem o indivíduo tanto numa ótica do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do cuidador, e a gente na reabilitação, a gente às vezes precisa ter esse contato com outros profissionais que estão tratando esse animal, para ter esse olhar mais global, mais inclusivo também, de tentar tratar não somente o animal, mas a gente acaba tratando essa família de certa forma, tá? Então é importante ter essas noções sobre medicina paliativista, e a Fernanda faz isso de forma brilhante, então por isso que eu acabei lembrando dela por aqui. Mais alguma dúvida, gente? Não? Bom, eu vou deixar depois para vocês, quem quiser, os artigos, vou colocar por aqui. E também, se tiverem mais alguma dúvida ou alguma colocação, a gente volta a se falar durante a semana. Um beijo para todo mundo, boa tarde e boa semana, boa terça-feira para vocês.